paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos preparar os solos dos corações para o recebimento da boa semente, que é a palavra profética de Deus Altíssimo. Pai nosso que estais nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venho lhe pedir que o teu Espírito Santo fale aos corações de teus ouvintes de maneira revelada em todos os tempos, Pai, e em todos os lugares, porque a tua palavra, ela é eternamente viva, santa e muito poderosa. Amém, amém, amém. Amados irmãos, a mensagem profética da palavra de Deus vem nos falar sobre onde começa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde ela começa? O tema é esse. Nós estamos usando a Bíblia, a Revista e Atualizada, e a Bíblia NVI, que é Nova Versão Internacional. Nós estamos usando essas duas versões. A carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. Deus, ele fala, usando o irmão Paulo, né, o Espírito Santo, para escrever para nós. Deus, ele fala, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Deus deu para o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, né, nos Evangelhos do Senhor Jesus, que Mateus escreveu, capítulo 18, lá no versículo 20, está escrito assim, o Senhor Jesus Cristo nos falando, pois onde, qualquer lugar, qualquer hora, qualquer situação, pois onde se reunirem 2 ou 3 pessoas em meu nome, em nome do Senhor Jesus, ali estou no meio deles. Então, qualquer lugar, a igreja começa em casa, irmãos. A igreja começa em casa. A própria palavra de Deus vem nos garantir isso, vem nos revelar que a igreja é o corpo de Cristo, pois onde se reunirem, o que você entende por isso? Não é em qualquer lugar? Não é em qualquer hora? Não é em qualquer situação ou em todas as situações? Onde se reunirem 2 ou 3, ou até mais, nos hospitais, nos presídios, nas delegacias, nas escolas, nos CIMEIs, e por aí vai. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, porque o Senhor Jesus é o caminho, eu estou no meio deles. É maravilhoso, viu? Igreja começa em casa. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, o Espírito Santo vem nos falar, não deixeis de congregar. O que é congregar? É reunir. Não deixeis de reunir. Mas é só lá na igreja, lá na casa de oração, na casa de Deus? Não, qualquer lugar a gente pode reunir e devemos. Nós vamos provar isso para vocês mediante as Escrituras Sagradas. Aguarda aí que nós estamos chegando lá. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 27, está escrito assim, ora, vós sois, então não era e nem será, vós sois corpo de Cristo, vós sois, vocês são corpo de Cristo e individualmente, membros, quer dizer, partes desse corpo, porque são vários ministérios, vários os serviços, né? Não é? E as igrejas cristãs formam o corpo de Cristo Jesus. A carta aos Romanos, capítulo 16, no versículo 3 até o 5, está escrito assim, saudai
Paulo, usado pelo Espírito Santo, né? Escrevendo aos Romanos: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Tá vendo? Se reunia lá. A igreja é o corpo de Cristo, que se reunia na casa deles. Está escrito. Romanos 16, do verso 3 ao 5. É palavra de Deus, está escrito. Está escrito. Nos evangelhos do Senhor Jesus, que Mateus escreveu, no capítulo 16, o versículo 18 e o versículo 19. O Senhor Jesus Cristo falando para nós: também eu te digo, quer dizer, eu falo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a pedra é ele, a pedra angular que foi rejeitada, e sobre esta pedra edificarei, quer dizer, você vai construir a minha igreja, vai edificar a minha igreja. Edificar é levantar, construir a minha igreja, vai reunir, né? E a promessa dele: e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, que é a igreja de Cristo. Então, a igreja começa na nossa casa, na nossa família, pois onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo, ele se faz presente. Então, quando presta bem atenção, porque vocês vão ouvir essa mensagem uma vez, 2, 3, vão compartilhar ela, vai falar dessa verdade revelada às pessoas. Tem muita gente sofrendo, amados, em toda a ilha de Deus, que é o planeta Terra. A lavoura é grande e os operários são poucos. Nós precisamos o ID do Senhor Jesus, viu? E é sobre os eirados, compartilhando essa mensagem poderosa. Vamos voltar aqui. Também eu te digo, eu te falo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, que é o Senhor Jesus, edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que o Senhor Jesus Cristo quer falar com isso? Quando as pessoas estão reunidas em nome dele, orando, ajoelhada nos pés dele, oração ajoelhadas nos pés do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, quando chegava lá num povoado chamado Betânia, ele ia para a casa de Lázaro, da Marta e da Maria, os 3 irmãos. Quando ele chegava, era muito bem recebido, ele entrava, sentava, e Maria corria para os pés dele, tipo assim, ó, eu estou aqui nos teus pés, Senhor. Senhor, fala que a tua serva ouve. Então, a igreja unida, bem ajustada, sabe? As portas do inferno não prevalecem contra ela. Mas não é de qualquer jeito não, sabe? É todo mundo na mesma fé, o mesmo espírito, sabe? Fazendo parte desse corpo, sabe? Mas bem ajustado. Irmãos, portas do inferno é aquele tanto de demônio que faz aquelas barreiras, tipo assim, quer ver? Quando Daniel começou a orar, fazer uma oração, né? E Deus, no primeiro momento, Deus fala que ele ouviu as orações, né, de Daniel. Mas quando Deus enviou um anjo, sabe, o principado principado de demônios, né, que estava lá em cima lá do rei da Pérsia, impediu o anjo passar. O anjo voltou e Deus enviou outro que fez a bênção passar e alcançar a Daniel, chegar até onde ele estava. É coisa linda. Então, portas do inferno são principados, potestades das trevas que estão nas regiões celestes, que ficam impedindo a bênção passar. Mas olha aqui para você ver, ó. Olha aqui, ó. Quando a igreja ora, sabe, oração fervorosa, olha o que acontece. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12.
do versículo 1 até o verso 8, o rei Herodes persegue a Tiago e a Pedro. E presta bem atenção, porque aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Verso 2: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Tá lá, essa confirmação está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 37, lá na galeria dos heróis da fé. Tá lá. Verso 3: vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. O que é pães asmos? São pães feitos de farinha e água, sem fermento, viu? Fermento nem pensar, porque o fermento cresce, né? Eleva a massa. E o corpo de Cristo não pode ter fermento. Verso 4. Tendo-o feito prender, né? O rei Herodes prender a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Tensionando, o que quer dizer isso? Tensionando, planejando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Verso 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas, olha aqui, ó, mas havia oração incessante, que não cessa, que não para. Oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, de Pedro. Tá vendo? Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Cadeias são correntes, viu? E sentinelas. A porta guardava o cárcere. Verso 7. Eis, porém, que sobreveio, que quer dizer isso? Aconteceu um anjo, só um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, porque ele estava dormindo, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias, as correntes, caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, quer dizer, veste-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aí depois vocês vão continuando lendo a história. É maravilhoso, amados irmãos. Então, olha aqui. Presta bem atenção no que nós vamos falar para vocês. A igreja começa em casa. Onde? Qualquer lugar, qualquer hora, qualquer situação, onde estiver 2 pessoas, 3 ou até mais reunidas no nome de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Não é de Deus Pai e nem de Deus Espírito Santo, não. É em nome de Deus Filho que é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então ele não era e nem será, ele é o eu sou. Então, irmãos, presta bem atenção. Quantas pessoas, por não saber disso, sabe, que pode e deve, porque ainda está em tempo de reunir tua família. Não é a oração não é o pão nosso de cada dia? Fazer oração todos os dias, a família ajoelhada nos pés do Senhor Jesus, clamando Ele, que é o caminho, que é o nosso advogado, pedindo a presença do Espírito Santo para conduzir a oração
com perfeição, porque nós mesmos não sabemos orar como convém. E o Espírito Santo intercede também a Deus a nosso favor. Irmãos, por que que não pode fazer isso? Começar a igreja na tua casa. Você não come todos os dias, não bebe água, não dorme, não toma banho, não é verdade? Por que que não pode orar a Deus todos os dias? Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Praticar a justiça dele, as demais coisas ele acrescenta, irmãos. A palavra de Deus ela é fiel e digna de toda aceitação. Céus e terra passa, ela não passa. Por quê? Fazer orações ajoelhados nos pés do Senhor Jesus. Faz lá dentro da tua casa. Não precisa ajoelhar no chão, nem pôr pedra, não. Deus não quer sacrifícios. Ele quer obediência. Coloca uma sandália havaiana, ajoelha em cima para não doer seus joelhos. Ou uma almofada. Deus quer reverência, obediência. Deus quer santidade. Ele fala, aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. O que bate, a porta vai ser aberta. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para arrepender. Está lá em Números capítulo 23. Que bobeira é essa? Sabe? Vocês não recebem porque não pede. Quando pede, pede mal. Para os seus próprios prazeres. Então fala para Deus, Senhor, o Senhor está falando que a gente deve pedir, não é? Então eu estou pedindo, Senhor, eu estou pedindo. E todas as orações, vocês têm que aprender, sabe o quê? As cláusulas. É tudo com ordem e com decência, sabe? Vai falando, Pai, em nome do Senhor Jesus está escrito. Está escrito, declara para ele. Aí quando for lá no finalzinho da oração de vocês ajoelhados nos pés do Senhor Jesus, a família unida, e não é só a família não, pode vir vizinho também, porque a palavra fala, onde estiver 2 ou 3 reunidos, então pode ser os entes familiares, mas pode ser vizinhos também, sabe? Aí no final da oração, vocês vão falar assim, Pai, está escrito, céus e terra, eu assino aqui essa petição, sabe? Essa carta aqui, eu assino nos finalmente assim, ó, está escrito, céus e terra passa, a tua palavra não passa. A minha assinatura é essa no final das orações. Pai, está escrito, Jeremias 1,12, é o Senhor que fala, que o Senhor vela sobre toda a tua palavra para se cumprir na prática. Ai, amados, é tão maravilhoso, sabe? Faz da tua casa santuário de Deus. Tem aquele filme, Quarto de Guerra, aquele filme nos ensina muito, sabe? Amados, tem que ter um lugar dentro da nossa casa reservado para poder essa oração comunitária, sabe? De adoração a Deus. Toda a nossa casa física e casa família, tem que ser consagrada a Deus. O que é consagrar a Deus? É ofertar a Ele, entregar a Ele, dedicar a Ele, sabe? Falar, o Senhor me deu esse carro, mas é do Senhor. Eu consagro, eu entrego ele para o Senhor, eu dedico, eu ofereço, ele é do Senhor. Eu só estou usando o meu trabalho, o meu financeiro, sabe? Minha família, enfim, tudo. Apresenta a Deus, consagra a Deus, dedica a Deus, entrega para Deus, oferta a Deus tudo, seu salário, tira a primazia com alegria no coração, devolve as primícias para a casa do tesouro. E você vai ver ele abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida. Amados, para não se estender muito, fica aqui, sabe? A Maria Los Angeles que vos fala, boca de Deus, porta-voz de Deus, na pessoa do Espírito Santíssimo de Deus Altíssimo, sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a todos vocês por essa acolhida dessa palavra. O acreditar nela, o praticar ela e o compartilhar ela. Ai, irmãos, faz isso, ide. Você vai receber a sua recompensa, porque está escrito que aquele que sabe
e pode fazer o bem e não faz, está pecando. Você agora sabe como que vocês devem proceder. Compartilhe essa mensagem, fala dela. E o Deus da paz, sabe? E o Deus da paz vai abençoar mais e mais e mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, eu oro. Amém, amém e amém.